Paz do Senhor, amados, estamos aqui juntos, pela misericórdia do Senhor, mais uma quarta-feira, começando o mês de fevereiro, e eu gostaria muito hoje de falar com vocês sobre a vida de Abraão, o nosso patriarca na fé, um homem que realmente mudou, marcou a história através da sua fé e da sua devoção a Deus. E um dia, Abraão ouviu a voz do Senhor, dizendo para ele: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão, ele, nesse tempo ainda, o nome dele era Abrão, ele pega aquilo que era seu, sua esposa, os seus pertences ali, aquilo que ele tinha conquistado através do seu esforço, e ele sai sem rumo, sem grandes explicações, sem um mapa de Deus, sem Deus revelar detalhes, sem milhões de confirmações. Ele sai obedecendo a voz e o chamado de Deus na vida dele. E no curso da sua peregrinação, que foram décadas, peregrinando de tendas em tendas, erigindo altares para cada um dos milagres e das bênçãos que Deus dava a ele, ele erigia um altar em gratidão àquilo que Deus fazia na vida dele. E ao longo da sua peregrinação, Abraão ele foi conhecendo Deus e tendo cada vez mais intimidade e reverenciando Deus na sua trajetória. E é interessante, hoje eu fui minuciosamente dar uma olhada nos capítulos de Gênesis que fala sobre o caminhar ali de Abraão com Deus. Interessante que Deus fala com Abraão de diversas maneiras. Ele fala através de sonho, ele fala através de uma visão, ele fala através de anjos, mas a maneira que Deus mais falava com Abraão era de forma audível, pessoalmente. Não usava interlocutores, não tinha aparições gloriosas, como a sarça ardente, como ele falou com Moisés, mas ele falava de forma simples e pura com o seu servo. Seu Deus tão grandioso falando com o seu servo. Deus falava e Abraão parava e ouvia. Deus falava e Abraão prontamente obedecia. Uma coisa tão linda, tão pura, tão simples e que nós às vezes temos tanta dificuldade de perceber nos nossos dias, tanta dificuldade de obedecer, tanta dificuldade de distinguir o que é a voz de Deus e o que é às vezes a nossa própria voz interior e o que é a voz de outras pessoas e o que é o barulho do mundo. E ficamos pedindo sinais e milhões de sinais e confirmações porque temos dúvidas. E Abraão, ele tinha essa segurança do seu caminhar, daquilo que Deus falava com ele, porque ele conhecia Deus através do dia a dia, através das experiências que ele já tinha tido com Deus. E lógico que o que chama mais atenção diante de todas as vezes que Deus falou com Abraão e ele passou por outras provas de Deus, não foi somente o momento em que Deus requer Isaac para ele, mas teve no capítulo 15, eu gostaria depois que vocês pudessem ler Gênesis no capítulo 15, eu acho que na Bíblia toda é o diálogo mais lindo que tem entre Deus e o homem. Ali você vê o homem simplesmente abrindo o coração para Deus. Deus falando que não era para ele se preocupar, que tudo Deus ia prover para ele. Mas ele simplesmente diz, mas o que eu mais quero? Como é que o Senhor vai prover se eu não tenho filhos? Quer dizer, essa herança toda vai ser para um servo meu, que nasceu na minha casa. Ele expõe a sua dor. E Deus vem com aquela generosidade, ternura de pai para o seu filho e diz, não, meu filho, não se preocupa porque você vai ter o seu filho. Você vai ter a sua descendência. E é lindo o capítulo 15 de Gênesis, é uma conversa tão acolhedora que Deus tem com Abraão ali,
que vale a pena você dedicar ali uns minutinhos para que você preste atenção e se alimente disso, para que te gere esperança. Porque às vezes a gente acha que Deus está tão distante de nós ou que Ele não se compadece das nossas dores. E a palavra diz que o Senhor é homem de dores, que sabe o que é padecer. E Ele se compadece sim, o Senhor se importa sim com aquilo que você sente, com aquilo que você pensa. E Ele quer que você abra a porta do seu coração e fale com Ele. E Ele quer falar com você também. E aí, tudo converge para esse momento de Gênesis 22, em que Deus, num determinado momento, fala assim com Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. Como todas as vezes que Deus chama Abraão, como todas as vezes que Deus fala com Abraão, a resposta dele era: eis-me aqui. A resposta dele era: estou pronto. Diga, meu Senhor, eis-me aqui. E eu peguei a Torá do meu pai, e nada melhor do que você tentar ir no texto mais original, mais puro, para você confrontar às vezes, né? Quando o texto foi traduzido para o grego, se perde, muda alguma coisa. E esse texto aqui é um texto que tem várias mudanças, várias coisas diferentes, e eu achei que era importante a gente buscar aquilo que é mais puro. Até porque às vezes a gente não compreende como é que Deus fala para ele oferecer em holocausto o seu filho, o fruto da promessa. E aqui ele fala assim: pôs Deus Abraão à prova. A gente sabe que Deus aqui estava querendo examinar o coração de Abraão, né? E na Torá, a tradução tá assim, ó. Depois destas palavras que Deus experimentou a Abraão e lhe disse. A nossa tradução diz que ele colocou a prova, e na Torá fala que Deus decidiu experimentar Abraão. Porque Deus tinha sido muito favorável com Abraão. Tudo que ele desejou, né, as bênçãos materiais, as vitórias, e principalmente o fruto da promessa, que era o filho da mulher que ele amava, Deus deu a ele. Deus poupou numa oração tão simples que Abraão estava fazendo ali no seu íntimo acerca de Ismael, e Deus ouviu, e ele falou: eu vou poupar, eu vou cuidar, e ele também vai ser uma descendência numerosa, e dele sairão 12 príncipes. Deus poupou também, Deus cuidou da vida de Ismael, mas aquilo que era o cerne, o âmago, o desejo mais íntimo de Abraão, Deus entregou para ele, que era ter o filho daquela mulher que ele amava, que era sair dali a sua descendência, o povo puro hebreu. E Deus deu isso para Abraão. E o Senhor resolveu experimentar o coração dele, experimentar a sua fé, experimentar o seu caminhar, experimentar as decisões que sairiam diante de um momento de conflito. E a resposta, quando Deus chama ele, ele diz: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque. E aí Deus não deixa dúvida: a quem amas. E vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto. A Torá diz também que era para ele oferecer em oferta de elevação. Oferta de elevação eram as ofertas queimadas. Eram as ofertas que você tinha que botar fogo, para que elas subissem como aroma suave para o Senhor. E ele fala: oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus nem fala onde que era precisamente. Era assim, ó: me obedece e sai andando. Assim como ele chamou quando mandou sair da terra da parentela. Você não vê Abraão falar: mas por quê? Você não vê Abraão pedir nenhuma explicação para Deus. Você não vê Abraão falar: mas como assim ele é o fruto da promessa? O Senhor disse que a minha descendência seria numerosa. E agora o Senhor faz isso comigo? Você não vê nada disso. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Ele não esperou nem o dia amanhecer.
E tendo preparado o seu jumento, tomou consigo seus 2 servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E ao 3º dia, eram 3 dias de viagem, até o lugar quando ele levantou os olhos e viu que era onde Deus havia mostrado que seria o lugar da oferta que ele tinha que apresentar a Deus. 3 dias, irmãos, 3 dias de viagem, era para a pessoa falar, não, eu tô doido, não, vamos mudar de ideia, não, vamos parar por aqui, vamos voltar, é meu filho, eu amo, Deus não é Deus disso, Deus não ia requerer isso de mim. 3 dias ele teve para mudar de ideia. E foram 3 dias que ele marchou diante da decisão em fé de obedecer, de ser leal. 3 dias que ele não questionou Deus. 3 dias que ele nem pensou em retroceder. 3 dias que ele falou, eu sei em quem tenho crido e sei que ele é fiel. 3 dias que Abraão falou, eu vou até o fim, porque eu sei que o meu Deus é o meu Deus. E ele foi bom comigo até aqui, ele não me deixará só neste momento difícil. Se ele pediu, eu vou obedecer, porque Deus me deu. E se é Deus quem vai tirar, ele não está tirando, ele está simplesmente falando para mim, espere um pouco mais. E Abraão foi. Acontece que no versículo 7, Isaque não era bobo, Isaque já era um menino grande. Ele vendo aquele movimento, e ele não vendo o animal que seria oferecido em holocausto. Ele fala assim, meu pai, ele indaga, ele aborda Abraão. E ele, como se ele quisesse falar, e a resposta de Abraão foi a mesma, né? Eis-me aqui, meu filho. Pronto, firme, correto, inabalável, porque ele simplesmente cria, porque ele simplesmente tinha fé. Sabe, Abraão tinha tanta fé em Deus, Abraão, ele tinha tanta fé nas experiências que ele tinha tido com Deus, no caminhar dele com Deus, que ele não precisava de explicações. Ele não precisava de justificativas de Deus. Ele não precisava que Deus desse um mapa para ele com uma rota ou que Deus justificasse os planos que ele tinha para a vida de Abraão. Ele tinha se tornado um homem livre, sabe o que é? Livre da necessidade de informação, coisa que nós somos cativos. Nós temos necessidade de informação, nós temos necessidade de saber o que vai acontecer e só conseguimos agir e andar diante do vislumbre dessas informações. Eu só vou se eu souber para onde, eu só vou se eu perceber isso, se Deus me der um sinal, Deus falava, vai. E sem explicar mais nada, ele ia. Me entrega seu único filho. E ele foi entregar. E ele estava indo imolar esse filho, sem Deus falar mais nada para ele. Porque ele confiava no Deus que ele servia. Porque ele confiava e cria absolutamente em Deus. Abraão tinha sido liberto totalmente da necessidade de justificativa da parte de Deus, de informações da parte de Deus. E nós precisamos aprender a andar sobre este caminho, sobre este chão. Nós temos a Bíblia, nós temos todas essas informações. Ele não tinha nada até aqui. E ele andou firme diante da voz que ele ouvia, porque ele sabia que era uma voz segura para a vida dele. Onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque pergunta. E é interessante que essa mudança de tradução é crucial para nós, porque a nossa versão diz assim, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. E o texto original, ele diz assim, no monte do Senhor há visão. Há do verbo haver, há visão. No monte do Senhor há visão. No monte do Senhor há aquilo que nós precisamos enxergar. No monte do Senhor há a visão de Deus para nós. No monte do Senhor há aquilo que nós não enxergamos. No monte do Senhor os nossos olhos se abrem. No monte do Senhor nós vemos.
Ele literalmente, Abraão, andava não pelo que ele via, mas pelo que ele cria. E você? E eu? Será que a gente anda pelo que nós cremos? Nós andamos pelo que nós cremos ou andamos pelo que nós vemos? Andamos pela informação do mundo? Andamos pelo que as pessoas dizem? Andamos porque alguém fala alguma coisa e você acredita no que as pessoas dizem, isso já afeta, desestrutura você, abala a sua fé. Abraão, mesmo sem conhecer nem o lugar que ele estava indo, nem o que Deus ia fazer nesse lugar, não o impediu de ir e de viver o melhor de Deus para a vida dele. De ser reconhecido depois, lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, como sendo o pai da fé. Porque ele creu em Deus, porque ele andou segundo a dispensação de Deus para a vida dele, e não segundo o que as pessoas pensavam, achavam, ou porque ele queria explicações de Deus ou sinais de Deus. Ele andou com Deus mesmo não sabendo nada, porque Deus pouco disse para ele, mas falou, vai, e ele foi. Oferece em holocausto, entrega, e ele foi entregar aquilo que lhe era mais precioso. Tem gente que para crer precisa saber o porquê. Tem gente que para crer precisa saber para onde é que está indo. E os que creem de verdade em Deus, pouca explicação pedem. Tem gente que é insatisfeito com o que Deus dá, que não quer o que Deus tem oferecido. Amado, essa é a maior ingratidão. E às vezes você está sofrendo na sua carne, nessa existência, exatamente por isso. Porque Deus está te falando, Deus está te dando sinais, Deus está te mostrando e você está vivendo de maneira incrédula naquilo que Deus tem te dado. A verdadeira fé não pergunta por quê, ou se, por onde, qual é o caminho, o que o Senhor quer fazer. Assim, a verdadeira fé não pede nem explicação. É isso, Deus? Amém. É isso que o Senhor tem para mim? Glória a Deus. É esse o tempo que o Senhor escolheu para eu chorar? Eu vou chorar, porque eu sei que o Senhor também tem preparado para mim o tempo da alegria, porque a tua palavra me diz que há um tempo para todas as coisas debaixo dos céus, que há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. E eu sei que há um tempo de rir e há um tempo de chorar, que há um tempo de abraçar e há um tempo de deixar de abraçar. E eu quero viver o tempo do Senhor. Não precisa me explicar nada a Deus, porque o Senhor não me deve explicação. Eu quero andar por fé e não por vistas. Eu quero de verdade ser um servo que vive a tua palavra como Abraão viveu. E ele nem a tua palavra tinha, eu tenho. Ele tinha a verdade de Deus estabelecida no seu coração. Ele ouvia a voz do Senhor e discernia. Quem conhece Deus sabe que mesmo não tendo a visão das coisas, sabe que em Deus há, do verbo haver, visão. Eu vejo em Deus. Mesmo eu não sabendo onde é que eu estou pisando, mas eu sei que tem uma visão de Deus para minha vida, que é um tempo de Deus para minha vida, que eu estou pisando num solo rochoso, forte, seguro para mim. Deus sabe tudo por mim. Deus sente as coisas por mim. Deus vê por mim. Eu não preciso ver, porque Deus vê o que eu não vejo. Gênesis, no capítulo 15, que eu falei para você ler, diz assim que Abraão creu. E isso lhe foi imputado por justiça. E lá em Hebreus 11 diz a mesma coisa. Que porque ele creu, lhe foi imputado por justiça. Creia você também. E isso será a sua justiça e a sua justificativa. Você está pedindo muitas explicações para Deus. Você está pedindo muitos sinais para Deus. Você está querendo que Deus se explique para você. Quem somos nós para pedir explicações para Deus? Quem somos nós para querer que Deus nos mostre o porquê das coisas? Ele é Deus. E Ele está querendo que você e eu venhamos perceber que se nós confiarmos nele, na vontade dele para a nossa vida, nós experimentaremos o melhor desta terra. Nós desfrutaremos o melhor de Deus para nós. Eu quero aprender a viver assim. Eu quero aprender a viver assim quando Deus falar, eu amém, Senhor, eu confio em Ti.
Eu confio que este tempo, por mais difícil que ele esteja sendo, não vai durar para sempre. E que a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Não é uma hipocrisia quando eu digo isso. Ela está dizendo isso, mas está tão difícil. Ela está dizendo isso, mas será que a vida dela é perfeita? Não é. Não é. Eu tenho muitos ais. Mas eu confio naquele que me chamou. Eu conheço as minhas limitações, mas eu sei que o Deus que eu sirvo não tem limitação. Eu sei que Ele está fora do tempo e dentro do tempo para fazer o impossível acontecer. Isso que eu estou te dizendo não torna a nossa existência mais fácil. Não torna. Pelo contrário. Se Deus pode tudo, Ele é o Deus do impossível. E quando chegou na hora de Abraão imolar o seu filho, que ele ia levar ao pé da letra o que Deus tinha dito a ele, ele amarrou o seu filho, colocou o seu filho sobre o altar que ele tinha erigido ali e estava indo imolar o seu filho. O anjo brada dos céus e fala: não toque no menino. E aí o anjo diz assim para ele: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça. Rapaz, hein? Veja que já era um rapaz. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Quantas coisas nós negamos a Deus, inclusive a nossa obediência. Inclusive o nosso cerrar dos lábios. Falamos demais. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Na Torá está escrito: o Eterno verá. O Eterno verá. O Eterno vê. Deus vê. Deus vê aqui agora, Deus está vendo você agora, e a fé é isso, é você andar segundo o que Deus fala para a sua vida agora. Não torna a nossa existência mais fácil, mas com certeza nos conduz, nos põe no eixo de Romanos 8, que fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, coisas boas e coisas ruins, coisas que nos trazem alegria e coisas que nos angustiam. Você acha que esse momento não foi angustiante para Abraão? Claro que sim, mas isso não o tirou do caminho, não desviou o seu olhar. Que no nome de Jesus, seja o que for que você esteja passando, não tire o seu olhar de fazer a vontade de Deus, de confiar em Deus. Ouça a voz do Senhor para você, confie na palavra do Senhor e ande nela. Ande nela, ande nela, ande em fé, mesmo que você não veja, mesmo que você não saiba, mesmo que você não vislumbre. Deus vê, Deus sabe e Deus tem o melhor para a sua vida. Confia em Deus. Confia no Senhor, que Ele vai te colocar em terra segura. Eu não sei, mas Deus sabe por mim. Eu não vejo, mas Deus vê por mim. Eu não entendo, mas Deus entende os planos que Ele tem por mim. E eu vou dizer, o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Só é possível enxergar e confiar no invisível através da fé, através dessa convicção em Deus. Porque se você for olhar para as situações, você vai falar: não dá, é impossível. Mas o que Deus quer é que eu e você venhamos a aprender a dizer: eis-me aqui. E deixa que Ele vai prover o cordeiro na nossa vida, Ele vai mandar as situações acontecerem, Ele vai colocar as coisas em ordem, porque isso compete a Ele. E o andar em fé, em obediência, cabe a nós. Quando Deus falar com você, diga somente: eis-me aqui, Senhor. Você não precisa de mais nada além disso, de ter um coração obediente, de ter um coração grato. Talvez você está pedindo explicações demais para Deus. Talvez você está querendo entender o que você não está preparado para entender.
E eu te digo, confia no Senhor teu Deus. Entrega tudo nas mãos dele, porque ele é Deus que jamais desampara o seu povo. Ele é Deus que jamais deixa um filho seu clamar sem que ele vá ao socorro. No nome de Jesus, que a sua fé possa ir além dos limites da sua humanidade e que você possa andar atravessando a barreira do impossível, no nome de Jesus. Que essa palavra tenha sido bênção na sua vida, que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Se foi bênção para você, deixa a sua curtida aqui, deixa o seu comentário. É bênção para mim, é bênção para outras pessoas também que vão ler. E que o Senhor possa falar com você diariamente, encontrar em você um servo que ouve atentamente a sua voz. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente término de semana. Cuide-se, ame-se e ame primeiramente a Deus. No nome de Jesus. Deus te abençoe.